entregarei. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, graça e paz. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Espero que você esteja bem. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, seguindo o nosso circuito bíblico. Estamos na semana 24, 24ª semana do nosso circuito, estamos quase acabando, porque esse ano nós fizemos o circuito até o meio do ano, setembro. Se eu não me engano, a gente começa um novo circuito bíblico. Espero que vocês estejam curtindo. Então, no texto dessa semana, uma das opções aqui, a opção que eu conversei com Deus sobre falarmos a respeito, é Jesus Cristo como a ressurreição e a vida. Capítulo 11 de João. Então, João capítulo 11. Peço que você abra sua Bíblia para que a gente leia junto. E antes, queria orar com você. Pode ser? Vamos orar? Papai, muito obrigado por mais um dia. Obrigado pelo teu conforto, pela segurança que temos em Ti, pelas Tuas misericórdias, pela Tua paz. Eu peço que o Senhor me dirija, nos dirija, dirija o entendimento dos meus irmãos, me dirija ao entregar a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito encontre liberdade em nosso meio, mesmo que virtual. Que o Senhor prepare os corações para receber a Tua palavra, Pai. Fale através de mim, nos ensine um pouco mais. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, João, capítulo 11, texto conhecido da morte e ressurreição de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava a Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então Jesus estava em um outro lugar. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, há pouco tempo os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isto, prosseguiu dizendo-lhes: O nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Era um conflito entre ir até a Judéia ou não ir até a Judéia. Então, já que Lázaro está dormindo, ele vai melhorar. Jesus tinha falado da morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Verso 14. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim,
ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus perguntou para Maria, aliás, para Marta, e eu pergunto para você. Você crê nisso? Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Bom, o contexto já está posto aqui, né? Jesus estava em uma outra cidade, aí lá no sul, na Judéia, seu amigo passa mal. Porém, aquela região da Judéia é onde fica Jerusalém, é onde o povo já tinha, os líderes já tinham perseguido Jesus. Aqui a gente já está caminhando para o final da história. E quando Jesus recebe a notícia, os discípulos falam, não, Nosso Senhor, a gente não pode voltar lá. O povo quer nos matar, como que a gente vai voltar lá? E Jesus fala, é importante que isso aconteça, é importante que eu volte lá, para que vocês percebam quem eu sou. Olha que interessante. Ele diz aqui, ó, no 14, Lázaro morreu, e para o bem de vocês, eu estou contente. Olha Jesus falando. Para o bem de vocês, o Lázaro morreu. Para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá. Como se Jesus dissesse, se eu estivesse lá, ele não teria morrido. Fez bem a vocês eu não estar lá, porque vocês crerão em mim. Então Jesus estava falando para os discípulos, se eu estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Como eu não estou lá, é bom para vocês, porque agora nós vamos lá e vocês verão o milagre. Mas olha que interessante. Estava nesse debate de ir ou não ir, sair da cidade onde eles estavam e descer para a Judéia. Subir, né, para a Judéia por causa da montanha. Ir ou não ir para lá. Aí, Tomé, e eu queria agora desfazer um mito evangélico. As pessoas reclamam de Tomé, né? Como é que é? Teve que ver para crer. Mas Tomé, ele é o único que diz, 16, então Tomé disse aos outros, vamos também para morrermos com ele. Morrermos com ele. Lázaro, morrermos com ele. Jesus, já que o povo está procurando ele para matar. Então, muitas pessoas criticam Tomé, mas esquecem que na hora que apertou a situação, quem falou assim, vamos descer com o mestre sim, vamos com o mestre, foi Tomé. No verso 16, Tomé disse isso, vamos com ele. Agora, olha que interessante, né? A gente tem esse costume de pegar o texto de Tomé, lá na frente, lá na ressurreição de Jesus, e falar que bem-aventurado, né, porque é o que Jesus disse, os que não viram e creram. E aí a gente associa que Tomé, por ter visto e não ter crido, ou não ter crido antes de ver, que ele não tinha fé. Mas olha que interessante. No 19 e no 20 aqui, 11, 19 e 20, disse assim Jesus. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las da perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, correu ao encontro dele e disse, olha a fé da mulher. Senhor, se você estivesse aqui, né, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesma coisa que Jesus tinha dito para os discípulos antes. Foi bom que eu não estivesse lá. E aí ela vai incomodar Jesus, entre aspas, né, para que Jesus diga a famosa frase, o famoso dos eu sou de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida. E aí ele vai dizer aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Olha que interessante. Ele é a ressurreição e a vida. Ele não é a vida e a ressurreição. Então, para que você encontre a vida em Jesus, você precisa passar pela ressurreição. Mas só é ressuscitado o que está morto. Olha que interessante. Tomé disse, vamos com Jesus, morreremos com ele.
Então, percebe? Esse texto está falando da morte de Lázaro, a morte física, mas também está falando de morte e ressurreição espiritual. Por quê? Lá no capítulo 20, que é na ressurreição de Jesus, e aí a gente vai ver a história de Lázaro, de Tomé, lá no capítulo 20 de João mesmo, eu anotei aqui, diz assim, ó, vamos procurar aqui. Jesus aparece a Tomé, mas antes, quando Jesus ressuscita, ele aparece às mulheres. Eu não sei se vocês lembram disso. As mulheres correm, tá no Lucas 24. As mulheres correm e contam para os discípulos. Me deixa achar aqui, ó. De repente, ressuscitou, é necessário que o Filho do Homem... Aqui. Quando voltaram do sepulcro, Jesus tinha ressuscitado, aparecido às mulheres. Entenda que a gente está falando de ressurreição e vida. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram a Maria Madalena, Joana e a Maria, mãe do Tiago, e as outras que estavam com elas. Estou lendo Lucas 24, 11. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Olha o contexto. Eu quero que vocês entendam o contexto daquela famosa passagem de Tomé, e vocês vão entender onde eu quero chegar. A gente fala que Tomé precisou ver para crer e a gente critica Tomé. Mas os discípulos ouviram que Jesus tinha ressuscitado e não creram também. Também não creram. Por isso que eu queria derrubar esse mito de que Tomé não tinha fé. Os discípulos também não creram. Voltei para o João 20, a ressurreição de Jesus. Pedro e os outros discípulos saíram e foram para o sepulcro. Não, eu quero aqui quando ele aparece para os discípulos. Aqui, 19, capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, então estava tendo uma perseguição religiosa, os discípulos estavam trancados, eles já tinham ouvido falar da ressurreição de Jesus, eles não tinham crido. Jesus entrou com as portas trancadas, Jesus atravessou a porta, apareceu no meio deles e disse, paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes, olha isso, Jesus entrou ressurreto, mostrou-lhes, está aqui, verso 20, capítulo 20, verso 20. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos, Jesus mostrou, certo? Os discípulos viram, certo? Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. A mesma coisa de Tomé, só que a gente esquece disso. Aí, verso 24. Tomé, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhe disse, se eu não ver as marcas, eu não vou crer. A mesma coisa que aconteceu com Tomé, sendo uma pessoa, aconteceu com o grupo todo. As mulheres contaram para o grupo não acreditou, Jesus apareceu para o grupo, mostrou as mãos, mostrou o lado, aí o grupo creu. O grupo correu e contou para Tomé, e Tomé reproduziu a mesma coisa do grupo, falou, eu não acredito, só se eu ver. Bababá. Uma semana mais tarde, verso 26, os seus discípulos estavam outra vez ali. Uma semana depois, hein? Imagina Tomé como passou essa semana. Todo mundo falando que Jesus tinha ressuscitado e ele não acreditando. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles, estava com os discípulos. Apesar de estarem trancadas as portas novamente, Jesus entrou, apareceu no meio deles e disse, paz seja convosco. Mesma história. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Aí vem a frase. Não, aí disse Tomé, quando Tomé viu, né? Tomé se rendeu e falou, Senhor meu e Deus meu. Jesus disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Aí a gente conecta essas duas frases e associa que, bem-aventurado, né? Felizes os que não viram e creram, com a frase anterior, porque você não viu, você não tinha crido, e aí a gente associa que Tomé
não era bem-aventurado pelo fato dele não ter crido. Mas não foi só Tomé que não creu, foi todo mundo. Que Jesus está dando um ensinamento para nós. Porque eles viram Jesus. O ensinamento é: bem-aventurado, felizes, né, aqui na NVI, felizes os que não viram e creram. Beleza. Pedro, onde você quer chegar? Lá em Lázaro, no João 11, Jesus falou assim, vamos voltar para Betânia. Ninguém quis voltar. Só um cara falou, vamos morrer com o Senhor. Tomé. Porque Tomé tinha convicção de quem Jesus era, o Salvador. Quando acontece tudo aquilo, eles descem. Aparece a Marta. Eu sempre confundo as duas. Aparece a Marta. E Jesus fala para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Minutos depois, Jesus ressuscita Lázaro. Imagina os discípulos, imagina Tomé. Uau, ele é a ressurreição e a vida. Está confirmado. Só que ele é a ressurreição e a vida dos outros. Aí ele morre. Aí os discípulos dizem para Tomé, o Senhor vive. Aí Tomé fala, eu só acredito vendo. Aí Jesus ensina para Tomé. Tomé aprendeu com o ensinamento de Jesus para Maria, para Marta. Tomé aprendeu com o ensinamento de Jesus para Marta. E nós vamos aprender com o ensinamento de Jesus para Tomé. Tomé disse para Jesus assim, bem-aventurado, felizes os que não precisam ver para crer. Eu, Tomé, eu sou a ressurreição e a vida. E aí eu falo para você hoje, meu irmão. Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Porque você só vai viver essa vida de Jesus, como eu disse no começo, se você for ressuscitado. Só há vida de Jesus, que é a vida verdadeira, né? Que é a única vida. Só há vida onde houve ressurreição. E só há ressurreição onde houve morte. Enquanto você não decidir morrer, como Tomé decidiu, você não terá o prazer de colocar os dedos nas feridas e nem de apalpar o lado do Mestre. Enquanto você não decidir morrer, não tem ressurreição. Se não tem ressurreição, não tem vida. Entende como o cristianismo coloca a gente contra a parede, no sentido de é preciso tomar uma decisão. Quando todos os discípulos estavam pensando se eles iam para a Judéia ou não, Tomé falou, vamos morrer com ele. Quando um ser humano decide morrer aqui, significa que por dentro ele já entregou todos os pontos. Minha vida é do Mestre. Por isso Jesus busca os corações. Por isso Jesus apareceu a Tomé. Porque Tomé já tinha morrido por Jesus. Quando ele fala que ele decide morrer o corpo, ele decide morrer fisicamente, ele decide morrer num confronto, significa que por dentro ele já entregou tudo para Jesus. Ele já entregou tudo para a causa de Jesus. Então, quando eu digo para você que você só vai encontrar a vida de Jesus quando você decidir morrer, eu não estou falando morrer fisicamente. Eu estou falando morrer como Tomé morreu. Eu abro mão da minha vida pela causa dele e eu vou com ele ressuscitar um outro cara que é o Lázaro, que não tem nada a ver comigo. Eu abro, de novo, olha a força disso. Eu abro mão da minha vida pela causa de Jesus e eu vou com Jesus cuidar de outra pessoa. Por quê? Por que eles precisariam descer para ressuscitar o Lázaro se quem amava a família era Jesus? Porque eu não preciso amar aquela família. Eu amo Jesus e Jesus ama a família. Então, se Jesus ama a família, ele vai lá. E se Jesus vai lá, eu vou junto com ele. Por isso nós somos o corpo de Cristo. Existem muitos Lázaros por aí precisando ser ressuscitados. Só que a gente só vai ter coragem de ir ressuscitá-los quando a gente tiver coragem de falar para Jesus, eu vou morrer com o Senhor. Como Tomé fez. Por que a gente não vive a vida plena do Evangelho? Por que a gente não vê os milagres? Por que a gente não vê a manifestação do poder de Deus? Porque a gente não decidiu morrer com Jesus.
Se você subir, né? É porque eu falo descer porque é no sul do mapa, mas topologicamente é para cima porque é uma montanha. Por isso que ele sempre fala, vamos subir a Jerusalém. Se você subir para a Judéia com Jesus, você verá o Lázaro ser ressurreto, você verá o milagre. Você só vai ver o milagre quando você decidir ir para o fronte. Porque os discípulos falaram, Jesus, nós não podemos ir porque o povo te persegue. Eles pegaram em pedras para te matar. E Jesus falou, eu vou. E Tomé falou, nós vamos com ele. Não vai só eu não, vocês vão também. Aí eles viram o milagre. Se eles não tivessem ido, se eles tivessem sido covardes, eles não veriam o Lázaro sair todo amarrado de dentro da gruta, ressurreto, gritando. Você só vai ver o milagre quando você seguir o mestre, que é a vida. Você só vai seguir o mestre quando você optar em morrer. Quando você abrir mão de tudo o que te liga, o que te conecta nesse mundo e nesse sistema. Não significa que você vai morrer fisicamente, significa que você vai viver e muito, porque depois da sua morte haverá uma ressurreição. Estou falando aqui, estou falando espiritualmente, estou falando aqui 2020. Você vai decidir morrer, Jesus vai te ressuscitar e ele vai ser a vida em você e você verá a ressurreição dos outros. Só vai viver um cristianismo verdadeiro, com vida e poder quando você decidir morrer. Porque senão, só serão histórias. E Tomé, como era um cara muito forte, foram contar uma história para ele. E falaram, Tomé, nós vimos o mestre ressurreto. Tomé falou, não, eu conheço o meu mestre. Eu só vou acreditar quando eu vê-lo. O que muita gente chama de falta de fé e incredulidade, pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser uma tamanha convicção de que ele falou assim, eu decidi morrer com ele, porque ele não vai aparecer vivo para mim. Olha, pô, Senhor Deus, eu tô aqui, por isso a Bíblia fala, provai-me. Não é para você tentar a Deus, mas é para você provar. Ele fala, provai-me. É como se Tomé falasse, Jesus, dias atrás na oração, vamos supor, tá? Hipoteticamente. Jesus, dias atrás eu decidi morrer com o Senhor. Eu fui para a Judéia com o Senhor. Agora o Senhor apareceu vivo para eles? Não, eu quero ver também. É a oração do crente que quer ver milagre. Por que o Senhor está curando através daquela irmã e o Senhor não cura através de mim? Do ponto de vista de uma oração de provar e não de tentar, não de provocar Deus. Como um filho, como um amigo, como Tomé. Falou assim, tudo bem que vocês viram ele, mas vocês estão aí tudo pimpão, feliz, porque vocês viram a marca e vocês viram a lateral. Vocês viram ele atravessando uma porta fechada. Eu não vi. E aí Jesus, na infinita misericórdia dele, atravessou a porta fechada de novo, apareceu de novo, falou a mesma frase, Pai seja convosco, Tomé, encosta aqui, Tomé, põe a mão aqui. Beleza, Tomé? Beleza. Aí é como se Jesus virasse para outra câmera, para a nossa câmera, e falasse, não tem como eu aparecer para todo... Não, não é que não tem como. Eu não vou aparecer fisicamente para todos vocês. Felizes os que vão crer nessas palavras, sem me ver. Porque se você crer no que Tomé creu, que eu sou a ressurreição e a vida, você verá milagres. Você tem que ter uma fé baseada no não crer. E o resultado é super visível. O resultado é palpável. O resultado são vidas ressuscitadas. Olha que bonito. Bem-aventurados que não viram e creram. Mas os que crerem verão os milagres. Que você possa decidir morrer por Jesus e que você decida crer para que você seja um, como eu, dos que veem milagres. Precisamos, se quisermos viver o evangelho de antigamente, os milagres, entre aspas, tá? Se quisermos viver o fogo de antigamente, os milagres de antigamente, temos que fazer o que os irmãos de antigamente faziam.
tempo com Deus, oração, jejum, Bíblia, morte. Tá bom? Que você decida morrer. E juntos seremos ressuscitados pelo Mestre e a vida dele abundará em nós. E de nós fluirá a vida para as pessoas. Deus te abençoe. Um beijo do gordo